Olá, tudo bem? Mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de interpretação da Bíblia. E eu quero falar com você nesta aula sobre a interpretação canônica. Agora, nós vamos olhar para o cânon do Novo Testamento. Inicialmente, no Novo Testamento, nós temos o que é chamado de evangelhos. Essa expressão é uma expressão grega, evangelion, que significa boas novas. Não era uma expressão originalmente cristã, foi uma expressão incorporada da teologia imperial romana. O que era as boas novas na teologia imperial romana? Era o anúncio do nascimento do filho do imperador, ou o anúncio da vitória que o imperador tinha no campo de batalha. Isso era as boas novas, isso era anunciar uma notícia boa. Então, os cristãos vão tomar esse conceito e vão aplicar agora esse conceito a Cristo e também à mensagem de Cristo. Cristo é o próprio Evangelho, porque ele é a boa nova, e a mensagem que ele prega também é ou são, as mensagens são as boas novas. Assim como no Novo Testamento nós temos 4 livros que são chamados de evangelhos, ou seja, de boas novas. Então nós temos o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, de Lucas e de João. Embora Mateus apareça primeiro, Mateus não é o primeiro evangelho que foi escrito. Hoje acredita-se que Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Tanto Mateus como Lucas dependeram do evangelho de Marcos, ou seja, usaram o evangelho de Marcos para a elaboração dos seus próprios evangelhos. Bom, mas por que Mateus, então, é apresentado primeiro, está primeiro no cânon? Porque Mateus cumpre muito bem essa função de continuidade. Então, é muito comum no Evangelho de Mateus lermos: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele cita, às vezes, o nome do profeta, às vezes não. Mas por que Mateus faz isso? Porque Mateus está escrevendo para um público judeu. E Mateus, então, quer mostrar para o público judeu que Jesus, de fato, é o cumprimento das profecias e expectativas do Antigo Testamento. É como se Mateus estivesse falando assim: tá vendo? Aqui está falando sobre ele. Tá vendo? Isso daqui é cumprimento daquilo que aquele profeta lá falou. Depois nós temos o Evangelho de Marcos, que é um evangelho menor e que tem uma característica bem peculiar, que é a chamada de segredo messiânico. Constantemente, quando alguém recebe um milagre, uma cura no Evangelho de Marcos, Jesus diz a essa pessoa: não conte nada a ninguém. Ele cura a pessoa e ele diz: não conte nada a ninguém. Então, isso é chamado de segredo messiânico. É como se Jesus, no Evangelho de Marcos, fosse apresentado aos poucos, ele fosse sendo aos poucos apresentado. Nós temos também o Evangelho de Lucas, que agora já tem um público mais gentil. Lucas está voltando o seu olhar mais para os gentios. Tanto é que ele diz que está escrevendo para um cidadão que ele o identifica como excelentíssimo Teófilo, talvez alguém que tinha um cargo de importância no mundo greco-romano. Então, Lucas deixa muito claro esse caráter gentil, tá? Um detalhe importante de Lucas é também o caráter historiográfico de Lucas. Ele inicia o seu evangelho dizendo que ele fez uma busca apurada, uma busca minuciosa. Ele foi pesquisar as testemunhas oculares, ele foi atrás das testemunhas oculares para que ele pudesse relatar o fato, tá? Ele deixa isso claro também. E por fim, nós temos o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele é diferente dos outros 3 evangelhos, por isso que os outros 3 evangelhos anteriores, eles são também chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são vistos dentro dessa característica de semelhança. João já tem uma característica um pouco mais distinta. O desejo de João é mostrar que Jesus, de fato, é o Filho de Deus, é o Messias.
Então, João vai citar 7 milagres, que ele não chama de milagre, ele chama de sinais, acreditando que esses sinais, então, apontam para Cristo enquanto Filho de Deus. E ele deixa muito claro isso no final dos evangelhos, do seu evangelho, que ele está citando aqueles sinais para que as pessoas possam crer que Jesus é o Filho de Deus. Bem, então nós temos aqui 4 evangelhos. Os evangelhos podem ser considerados biografias? Até um tempo atrás, os estudiosos diziam que não dava para dizer que Mateus, Marcos, Lucas e João poderiam ser conhecidos como biografia. Todavia, estudos modernos têm afirmado que esses evangelhos podem sim ser conhecidos como biografias. E por que isso? E eu explico. Porque fizeram um paralelo entre as biografias do mundo antigo. Olharam as biografias do mundo antigo e viram características naquelas biografias. E compararam agora essas biografias com os evangelhos. E perceberam que esses evangelhos estão muito próximos das biografias do mundo antigo. É claro que, se for comparar os evangelhos com biografias modernas, eles não vão estar próximos dessas biografias modernas, mas eles estavam próximos das biografias do mundo antigo. Então, para não incorrer aqui em um anacronismo, é necessário compará-los com as biografias do mundo antigo. Então, Craig Blomberg, ele diz algo que encaixa aqui muito bem. Ele diz que os evangelhos podem ser conhecidos como biografias teológicas. Embora sejam biografias, eles têm interesses teológicos. Bom, nós temos ainda no cânon do Novo Testamento o livro de Atos, que apresenta ali a igreja primitiva. Então, no livro de Atos, nós temos a apresentação por parte de Lucas que a missão da igreja ela foi dirigida pelo Espírito Santo, ou seja, as pessoas foram dirigidas pelo Espírito Santo. Lembra de Atos capítulo 16, em que Paulo deseja ir para uma outra rota, só que ele é impelido a passar a Macedônia. Então, Lucas vai deixar muito claro que é o Espírito quem estava os direcionando. Nós temos também no livro de Atos um novo tipo de relação que se mantém entre os cristãos em Jesus. Agora, Jesus já não mais estava com eles, Jesus já havia morrido e já havia sido assunto aos céus. Então, eles agora têm uma relação diferente com Jesus. Embora eles manifestavam a expectativa da volta de Jesus, e também na ceia, quando eles diziam a expressão Maranata, Maranata, eles acreditavam que naquele momento Jesus se fazia presente e ceava com eles. E é uma busca irresistível dos pecadores perdidos, ou seja, Paulo vai se lançar a pregar em várias cidades que pertenciam ao Império Romano. Ele vai pregar, inclusive, na capital do Império, e, inclusive, ele vai pregar até mais ao extremo ocidente, que foi a sua pregação à Espanha. Então, o livro de Atos vai mostrar a igreja se expandindo e o evangelho sendo pregado a várias pessoas, e também várias pessoas abraçando a mensagem do evangelho. Nós temos também os documentos vivos da igreja primitiva, que são as epístolas. E aqui nós temos as epístolas paulinas e nós temos as epístolas gerais, tá? Alguns colocam Hebreus como epístola geral porque nós não sabemos a autoria com absoluta certeza de Hebreus. Embora há quem defenda que seja Paulo, há também quem defenda que seja Priscila, que seja Apolo, e mais recentemente há uma defesa por Lucas como autor de Hebreus. Bom, não vou discutir isso daqui porque não é o caso. O caso é que no cânon do Novo Testamento nós temos as epístolas como documentos vivos da igreja. Inclusive, o texto mais antigo que nós possuímos do Novo Testamento, o primeiro texto do Novo Testamento, que compõe o Novo Testamento, de um livro que compõe o Novo Testamento, que foi escrito, foi uma epístola. Não foi o Evangelho. O Evangelho de Marcos não surgiu primeiro, muito menos o de João. O primeiro texto que se acredita hoje que foi escrito no Novo Testamento foi uma epístola paulina. Existe aqui uma dúvida se foi Gálatas ou 1 Tessalonicenses. Eu acredito que Gálatas foi a primeira epístola de Paulo e, portanto,
o primeiro texto do Novo Testamento, o texto mais antigo do Novo Testamento. Mas há bons estudiosos que preferem acreditar que foi 1 Tessalonicenses. Mas o fato é que as epístolas são importantes porque elas nos mostram o que estava acontecendo na igreja primitiva. Nos mostram as heresias que foram combatidas por Paulo e pelos outros apóstolos. Nos mostra os problemas que Paulo e outros, né, líderes da igreja tiveram que lidar. Tá? Então, as epístolas, elas concentram-se mais explicitamente no que devia acontecer na igreja. Então, geralmente, Paulo, por exemplo, ele escreve a partir da necessidade de resolver um problema. Geralmente um problema está ocorrendo, Paulo descobre desse problema, ou porque ele visitou a igreja e viu o problema, ou porque informaram ele, alguém que estava lá contou para ele, ou porque alguém lhe enviou alguma carta, e Paulo então busca responder, né, e dar um direcionamento para um problema específico. Então, por exemplo, em Corinto, Paulo, quando fala da ceia, é porque estava ocorrendo um problema em torno da ceia. Quando fala dos dons, é porque estava ocorrendo um problema em torno dos dons. E, por fim, fechando aqui o cânon do Novo Testamento, nós temos o texto do Apocalipse, e o Apocalipse apresentará a consumação dos séculos e o cumprimento em Cristo do plano de Deus. Então, em Cristo, Deus cumpre o seu propósito e a sua vontade. E a ênfase do Apocalipse é: ainda que pareça que o mal esteja triunfando, no final o Cordeiro vencerá, porque o Cordeiro sempre vence. E o Apocalipse, então, fecha o cânon com essa esperança para a igreja, não só para as 7 igrejas que João destinou o Apocalipse, mas para todas as igrejas de todos os tempos, a esperança da implantação definitiva do reino de Deus e da vitória do Cordeiro. Tá bom? Um abraço, espero que você tenha gostado e continuamos juntos aqui na nossa jornada para entender a Bíblia Sagrada.